Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento aqui de culto ao Senhor, de adoração ao nosso Deus. Nesse tempo aí online, né, que a gente não pode se reunir presencialmente, nós vamos continuar aqui lutando para servir os irmãos com a palavra de Deus, auxiliar os irmãos na adoração, com cânticos, mas nós encorajamos você a ir na sua casa, fazer o seu culto doméstico com a sua família e adorar o nosso Deus. Nesse momento eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo 46, e nós vamos ler apenas os versículos de 1 a 3. Salmo 46, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do nosso Deus: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, nós não temeremos. Vamos orar nesse momento, confiando nas verdades que nós encontramos aqui nesse salmo. Ó Deus, passamos por um momento difícil no nosso país, no mundo, mas nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos que o Senhor ainda está assentado no trono e que nós não precisamos temer, porque o nosso Deus reina. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que nesse momento passam por crises, passam, Senhor Deus, por sofrimentos. Abençoa aqueles que nesse momento, Senhor Deus, estão temerosos com o amanhã, estão, Senhor Deus, temerosos com o que nos cerca. Nos faz levar os nossos olhos novamente para o Senhor, que nós possamos sim, Senhor, fazer a nossa parte, sim, ter os cuidados, mas que nós possamos, acima de tudo, estarmos tranquilos em Ti, porque o Senhor reina, porque o Senhor está no Teu trono, o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, e o Senhor é bom, e o Senhor cuida do Teu povo, o Senhor ama o Teu povo, e o Senhor fará a Tua obra, o Teu propósito, aquilo que o Senhor já determinou, avançar, e o Teu plano se cumprirá, e o Senhor será glorificado pelo Teu povo. Nós cremos nessas verdades. Nos ajuda então a viver com um coração centrado nessas verdades, a cantar agora, a adorar agora, Senhor, com um coração que crê nessas verdades. Abençoa o Teu povo, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus nesse momento com cânticos. Boa noite, queridos irmãos. Queria convidar você agora a louvar o nome do nosso Deus e juntos, como essa canção diz, pelo amor do nosso Deus, aquilo que Ele fez por nós na cruz, possamos agora estar em comunhão, mesmo distantes, que você possa cantar essa canção juntamente com toda a igreja. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
Vamos continuar louvando. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, a presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nesse momento agora, nós vamos ter o tempo de reflexão na palavra de Deus. Mas antes de irmos aqui para a palavra de Deus, deixa só eu dar alguns avisos para você. O primeiro é que as nossas atividades aqui estão sendo todas online. Então, eu peço que você acompanhe a gente lá na página da igreja, lá no Instagram, no nosso perfil.
e lá nós vamos estar sempre divulgando quais são as nossas atividades, e assim você não vai perder nenhuma. Também que você possa curtir aqui, se inscrever, compartilhar aqui esse vídeo, né? Mas ativar lá as notificações, sininho lá, essas coisas todas que o pessoal fala, né? Para quê? Para que você fique sempre informado. Então, às vezes você perdeu alguma informação da gente lá, de que a gente ia ter uma atividade num determinado dia, num determinado horário, mas se você assinou as notificações aí, o YouTube vai enviar para você informando que a gente vai estar transmitindo alguma coisa, tá? Outra coisa, nós nesse momento também estamos fazendo essa parte de dízimos e ofertas de maneira virtual também. Então, a gente vai colocar aqui as descrições da conta da nossa igreja, tá? E mais informações também, se você tiver com alguma dificuldade, você pode entrar em contato conosco, tá bom? Deus abençoe você. Vamos agora para o nosso tempo de reflexão na palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos para o livro de Provérbios, vamos dar continuidade às nossas exposições do livro de Provérbios, e nós vamos para Provérbios capítulo 12, tá? Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 12, deixe aberto, nós vamos ver alguns versículos aqui, mas nós também vamos ver outros versículos no capítulo 14, enfim, então deixe sua Bíblia aberta que nós vamos ver aqui alguns versículos no livro de Provérbios. Vamos ler nesse momento apenas o capítulo 12, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Até aqui vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fala por meio da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos direciona. O Senhor nos mostra o que é melhor para nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a receber a tua palavra, estar com o coração aberto, receptivo, não apenas para entender as informações, mas para de fato sermos transformados por elas, para de fato termos agora um coração que deseja viver por elas, colocá-las em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoe o teu povo agora que vai receber a tua palavra, que teu Espírito esteja operando em cada coração e me ajuda como pregador da tua palavra a comunicar essas verdades com fidelidade. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, todos nós estamos buscando melhorar de vida, né? Todo mundo quer ter uma vida um pouco melhor, um pouco mais confortável, ninguém quer ficar na pior o tempo todo. Porém, nessa busca por melhorar de vida, existem alguns riscos, alguns perigos aí. Um desses perigos é a gente seguir modelos ruins. Esses modelos aparentemente são bons. A gente olha para eles, parece que eles estão alcançando sucesso, parece que as coisas estão dando certo para eles, parece que eles estão vivendo muito bem, e a gente pega e, eu quero seguir aquela vida ali, eu quero viver daquele jeito, eu quero ser como aquela pessoa. Só que nem sempre o modo como eles estão agindo para adquirir a vida que eles estão vivendo é bom, agrada a Deus, é correto diante do Senhor. Então, seguir esses modelos pode nos levar a trilhar um caminho perigoso, um caminho que desagrada a Deus e um caminho que tem consequências ruins. O outro perigo é o perigo do conforto excessivo. Nós vivemos numa época que valoriza demais o conforto, que tem, na verdade, as coisas acessíveis de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito fácil, digamos assim, se compararmos com a época dos nossos pais, os nossos antepassados. Na verdade, esses dias eu estava conversando com a Aline, esses dias mesmo, e estava lembrando a Aline, a gente viveu numa época em que ter um controle remoto na televisão não era fácil, né? Não era fácil conseguir comprar uma TV com controle remoto. E aí a gente tinha que dar alguns jeitinhos para a gente se manter ali assistindo, né? E numa posição confortável, manter o nosso conforto. Então a gente não queria ficar o tempo todo indo lá e apertando os botões, né? Desligar, ligar, aumentar o volume, mudar de canal. E o que a gente fazia, né? Os irmãos aí devem lembrar que são dessa época aí também, né? Levava a cadeira assim para bem perto da TV para a gente ficar fazendo essas coisas com os pés lá, né? Ficar mudando as coisas com o dedão do pé. Graças a Deus hoje a gente tem aí controle remoto. Mas o fato é que nós nos acostumamos com o conforto. E por causa disso, nós trabalhamos já pensando no conforto, mas às vezes, o que eu chamo aqui de tirania do conforto, você tem que o tempo todo desfrutar de tudo sem esforço, tem nos levado a uma
postura às vezes preguiçosa, uma postura que não encara com seriedade o trabalho duro, porque a gente já quer desfrutar da melhor vida que a gente pode ter antes de lutar para conquistar essa vida. Então a gente já quer desfrutar do conforto agora, antes de trabalhar duro, para chegarmos numa posição onde a gente possa desfrutar desse conforto. Então o trabalho acaba nos desestimulando a ter o tipo de vida que a gente gostaria de ter, a melhor vida. Por causa dessa tirania do conforto, nós acabamos não nos esforçando para obter alguma situação que seja, de determinada maneira, confortável. Então hoje, nós ainda vamos continuar falando sobre sabedoria financeira, que as últimas mensagens que nós trabalhamos aqui no livro de Provérbios são sobre esse assunto. E eu quero tratar aí desses dois riscos, desses dois perigos, dois princípios até para a nossa vida, na forma como nós lidamos com finanças aqui, seguindo o direcionamento do Senhor. Então quero falar hoje sobre modelos ruins e a tirania do conforto. Então vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o primeiro cuidado. Cuidado com modelos ruins. O texto que nós lemos, capítulo 12, verso 12, vai falar exatamente disso. Olha o que ele fala. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. É muito interessante que ele vai falar aqui de cobiça, né? Um desejo desgovernado, descontrolado, por aquilo que eles não deveriam desejar. Então, eles querem ter os mesmos resultados aqui de um grupo de pessoas. Eles cobiçam o despojo dos maus, desse grupo. Eles querem viver do jeito como eles vivem. Eles já se imaginam desfrutando aquelas coisas. Eles olham para esse grupo e eles dizem, eu queria ter aquilo. Eu queria viver daquele jeito. Eu queria desfrutar daquelas coisas que eles desfrutam. E que coisas são essas? O texto, ele diz, né? Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus. Aqui na tradução da NVI está despojo, na NVT também, mas outras traduções elas trazem palavras um pouco diferentes. Por exemplo, na Revista Corrigida, a tradução é a rede dos maus. E na atualizada é a caça dos maus. Qual é a ideia aqui, tá? A ideia é que a palavra despojo, por exemplo, ela geralmente está associada a uma cidade que foi invadida e ela foi saqueada, ela foi roubada. Então aquilo que você está trazendo daquela cidade que você invadiu e você roubou, aquilo é o despojo. As outras figuras aqui, elas trazem mais a ideia de uma armadilha. Então você conquistou algumas coisas por meio de armadilhas que você criou. A rede que você lançou, né, para pegar, a própria ideia aqui da atualizada de a caça que você fez, tá? Então qual é a ideia aqui? A ideia é de riquezas adquiridas por armadilhas que essas pessoas más aqui estavam fabricando. Então eles estão alcançando benefícios, eles estão alcançando riquezas, mas de uma maneira ruim, de uma maneira má, por meio de armadilhas, por meio de roubo, por meio de saque. Então essa é a ideia, uma ideia negativa, tá? E nota um detalhe, esse grupo é descrito como mau. É o despojo, as armadilhas, a caça dos maus. Eles são maus. Por que eles são maus? Porque a sua trama, os seus planos perversos estão prejudicando outros para trazer benefício pessoal. Eles têm o que têm, eles vivem do jeito que eles vivem, com o conforto que eles têm, à custa do sofrimento de outros, à custa do roubo do outro, à custa da trapaça do outro. Então, essa é a ideia aqui, tá? Então, olha aqui o que está servindo de modelo. Os ímpios cobiçam essas coisas. O modelo para eles é gente má, gente perversa, gente que está prejudicando outros para obter benefícios pessoais, para obter conforto, para obter riquezas. É um modelo muito ruim, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é cuidado. Tenha cuidado aqui com os seus modelos, porque olha como é que as pessoas que desejam isso, que cobiçam isso, são chamadas aqui. Ele diz, os ímpios cobiçam. Você está desejando viver a vida do homem perverso, do homem mau, pois a Bíblia está dizendo
que você, na verdade, está demonstrando por essa atitude. Se você quer seguir modelos ruins, modelos que não agradam a Deus, modelos contrários à vontade de Deus, a Bíblia está dizendo que você está se apresentando como um ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio, basicamente, é o que nós chamamos hoje na nossa cultura de mundano. É aquela pessoa que vive a vida de acordo com os padrões deste mundo, olhando só para este mundo, buscando só os seus interesses nesse mundo. É uma pessoa que ela não olha para a vida da perspectiva de Deus. É o oposto do sábio, que está buscando viver uma vida do jeito de Deus, para a glória de Deus, do jeito que agrada ao Senhor. O ímpio não tem essa preocupação. Ele não tem afeição por Deus, ele não tem um coração no Senhor. Às vezes ele até usa o nome de Deus. Às vezes ele até diz assim, eu amo a Deus, eu temo o Senhor. Deus é o centro da minha vida, é tudo na minha vida. Mas na prática você olha para a vida dele e você vê, peraí, que interesse essa pessoa tem em Deus? A pessoa não ora de verdade, a pessoa não busca conhecer a palavra de Deus para entender como é que Deus quer que ela viva, a pessoa não lança fora pecados, ela não luta contra pecados na sua vida, a pessoa não tem interesse em estar junto com o povo de Deus, tendo comunhão com esse povo de Deus e buscando fazer a obra de Deus. A pessoa vive como um mundano, como um ímpio. Suas palavras acerca de Deus são da boca para fora. No máximo, Deus é como se fosse um gênio da lâmpada para essa pessoa, que ela vai lá e esfrega no momento que ela está precisando. Então ela quer muito alcançar alguma coisa, ela está tentando, não está conseguindo, aí ela se lembra, eu vou pedir para Deus, Deus, por favor, me ajuda. E às vezes ela quer até barganhar com Deus, né? Se o Senhor fizer isso, eu vou doar isso daqui, ou eu vou fazer isso daqui. Como se Deus fosse possível de ser comprado. Mas quando a pessoa está em aperto, em alguma dificuldade, ela lembra, ai meu Deus, me ajuda. Mas o seu coração não está de fato no Senhor. Todo o restante da sua vida é vivida como se Deus não existisse. Ela não está nem aí para as coisas de Deus. Pois pronto, esse ímpio aqui é o tipo de gente que fica cobiçando um modelo de vida contrário à vontade de Deus. Se você está aí tentando viver um tipo de vida que você sabe que não agrada a Deus, você fica olhando para os outros assim, dizendo assim, fulano é que vive uma vida boa, como eu queria, eu sei que eu não posso, mas como eu queria. Pronto. A Bíblia está descrevendo você como um ímpio. Alguém que não tem interesse de viver a vida de obediência ao Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende já de cara aqui é, se essa é a sua realidade, arrependa-se. Vá para os pés do Senhor, se prostre diante do Senhor, coloque seu coração ali e clame a Ele. Deus, muda o meu coração. Faz com que eu tenha novas afeições dentro de mim. Faz com que eu tenha novos desejos pelo Senhor, desejos pelas coisas do Senhor, desejos pelo que te agrada, por uma vida que te agrada. Quais exemplos a gente poderia dar hoje, né, que a gente vê na nossa cultura, de pessoas como esses homens maus que obtêm riquezas às custas da expropriação dos outros, né, do roubo dos outros ou de prejudicar os outros? Bom, eu penso que um dos primeiros que vem à nossa mente são políticos. É claro, nem todo político é corrupto, né? Mas há um número tão grande de políticos corruptos que quando a gente fala nisso, automaticamente junto com a palavra político vem a palavra corrupção também. Ou às vezes também alguns funcionários públicos também, né? Que têm vivido aí em posições elevadas e se aproveitado. Então, políticos, funcionários públicos se aproveitam da sua posição na esfera pública, que devia ser uma posição para servir as pessoas, mas se aproveitam daquilo para adquirir benefícios ilícitos. Pronto, são homens maus, ganhando riqueza às custas do roubo de outras pessoas. Eles não devem servir como modelo para nós. Mas muitas vezes a gente pensa, né? Eu queria ser um político para entrar lá e começar a ganhar dinheiro, e com ganhar dinheiro a gente está pensando já o quê? Uma maneira desonesta. Ou a gente olha, começa a trabalhar num departamento público lá, e a gente vê que tem algum esquema lá de corrupção, e a gente começa, eu queria fazer aquilo ali, agora já sei, né? Essas pessoas começam a se vir como modelos ruins para nós. Isso não deveria fazer parte da nossa vida. Você deveria se manter íntegro onde quer que você estivesse, seja qual posição você ocupasse. Então, vai ser um funcionário público, vai ser... Eu digo isso, público, por quê? Porque na empresa privada geralmente é mais difícil. Você começa a fazer uma coisa errada, logo você é descoberto lá e mandado para fora, né? Mas no público parece que não tem dono, né? É de ninguém, e aí as pessoas começam a
fazer aqueles roubos lá na Petrobras que a gente viu e coisas dessa natureza aí. Mas essas pessoas não podem servir de modelo para nós. Elas não são o tipo de modelo que Deus quer que a gente siga. Se a gente chegar a ocupar uma posição em algumas dessas áreas aí, nós deveríamos ser marcados por integridade e sofrer o prejuízo. Porque o que eu mais escuto as pessoas dizendo assim, mas não dá para ser honesto nesse ramo aí. Por que não dá? Vão te forçar? O máximo que eles podem fazer é te botar para fora, ou te matar, né? E aí se você quer trabalhar nessa área aí, você tem que avaliar o preço. Por Jesus, para fazer a diferença, para não ser igual aos outros, para ser luz lá naquele meio. Eu estou pronto para ser demitido e perder tudo, ou até mesmo para morrer? Se você não estiver pronto para isso, então não vá, porque você vai viver lá igual aos outros, como um ímpio. Vai seguir o padrão e o modelo dos outros. Pode até ficar inventando desculpa na sua cabeça, né? Não, mas eu também não sou tão terrível quanto aquele lá que está levando dinheiro na cueca, que está roubando da merenda escolar. Não vá. Se for para ser igual aos outros, não vá. Vá se você analisou o custo e diz, não, Jesus, para fazer diferença, para ser luz lá, vale a pena morrer pelo Senhor, eu estou pronto para isso, então eu vou. Mas, pensando aqui naquilo que está mais perto de nós, nem todos nós temos contato com pessoas em cargos altos aí da esfera pública e tudo mais. Pensando na nossa realidade como igreja, né, Deus não chamou muitos dentre nós de nobre nascimento, né, pessoas da alta sociedade, a maioria de nós é gente pobre. Né? Então, o que é que tem servido de modelo dentro das nossas comunidades? Muitas vezes o modelo tem sido o do tráfico, o das facções. Quantos jovens estão se perdendo porque olham para a realidade, olham para as dificuldades, para a falta de oportunidade e pensam assim, eu não vou conseguir chegar lá, eu nunca vou ter a vida que eu sonho ter, é muito difícil, é inalcançável para mim. E aí eles olham para alguns colegas seus, amigos seus que cresceram ali perto deles, e que estão tendo o tipo de vida que eles sonhavam. Estão lá andando lá ostentando, tem a moda agora, né, da ostentação, estão lá andando com roupas de marca, com carro de marca, com joias, né, o cordãozão lá e tudo mais, são respeitados dentro da comunidade, porque as pessoas têm medo deles, né? Então eles olham e dizem assim, bom, essa via aqui é possível, essa via aqui é acessível, então, já que eu não posso ser o que meus pais sonharam para mim, eu vou por esse caminho, pelo menos eu vou desfrutar de um monte de coisa que eu quero mais rápido. Então, não siga por esse caminho. Né? Espero que nenhum dos que estão nos assistindo considerem isso uma possibilidade. Mas é um exemplo que realmente que é real, né? Que está ao nosso redor. Um modelo de homens maus adquirindo riquezas por meio do roubo do outro, do prejuízo ao outro, às vezes da morte do outro, inclusive. Então, qualquer pessoa ganhando dinheiro com aquilo que prejudica os outros intencionalmente, se valendo ali de arrancar do outro, de alguma forma, é descrito aqui como esse tipo de gente má, que não pode ser modelo para nós na maneira como a gente faz as nossas relações financeiras. Você quer uma vida melhor? Esse não é um caminho possível para você. Não existe essa possibilidade. Se você quer uma vida melhor e ainda assim quer agradar a Deus. O caminho de Deus para a gente buscar o tipo de vida financeira que melhor que a gente às vezes espera é um caminho diferente. É o caminho da honestidade, é um caminho correto, é um caminho que dá mais trabalho sim, mas nós vamos ver que também tem benefícios. Tá? Então, antes da gente passar para o nosso próximo tópico aqui, o outro perigo, eu ainda queria fazer uma outra aplicação aqui para nós, outra coisa que a gente aprende aqui. Porque às vezes você olha e diz assim, não, eu não queria viver como um político, eu não queria viver como um político aqui, um mau político que eu estou falando, né? Como um mau funcionário público, como um traficante, eu não queria viver dessa forma não. Só que aí você fica cobiçando da mesma forma a vida dos ímpios. Você olha para a gente que está ganhando dinheiro honesto, tá? Por exemplo, artistas aí, youtubers ou sei lá o que, músicos, né? Aí você olha assim e diz assim, eu queria viver aquela vida. Então o dinheiro deles é honesto, eles estão adquirindo riquezas de maneira honesta. Mas às vezes de uma maneira que não agrada a Deus. Às vezes cantando um tipo de música que não agrada a Deus, com letras que incentivam as pessoas a fazer aquilo que não agrada a Deus. Às vezes
para conseguir os likes, os views e tudo mais, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, eles não estão roubando de ninguém, mas estão vivendo um tipo de vida que não agrada a Deus, e aquilo está servindo como modelo para a gente. Então, cuidado, tá? Você quer, o sonho de algumas pessoas é, não, eu queria ganhar bem um dinheiro para ir viver numa casa de praia. Então eu ia ficar lá, naquela casa de praia, desfrutando e tudo mais. Beleza. Cadê a igreja nos seus planos? Cadê a igreja nos seus sonhos? Eu vejo gente que diz que é crente, sonhando em morar numa cidade lá, que ela admira, que é confortável lá, uma cidade de praia, sei lá, alguma coisa assim. E no plano todinho da pessoa não tem igreja no meio. Na cidade que ela quer ir, nem igreja tem, ou pelo menos não tem uma igreja saudável. Então será que você não está cobiçando o estilo de vida ímpio, mundano, um estilo de vida que só está preocupado com prazeres aqui e agora, e disposto a pagar preços que Deus não espera que você pague para adquirir aquele tipo de vida? Cuidado com os maus modelos, não se deixe capturar por esse tipo de modelo. Isso é uma armadilha que você está criando para você mesmo. Você está correndo atrás de uma coisa que vai roubar Deus da sua vida, vai roubar Deus do seu coração, que está mentindo para você, dizendo que você vai ser feliz se você tiver aquilo. Não tem nenhuma felicidade longe do Senhor. Então, cuidado com os modelos que você está seguindo, tá? Olha o resultado no capítulo 12 ainda, no verso 13. Dá uma olhadinha comigo. Ele diz assim: o mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. A ideia aqui do falar aqui tem a ver com os próprios planos da pessoa, né? Ela é por meio do seu falar que ela expressa, que ela torna público, que ela torna visível aquilo que está lá dentro do seu coração, os seus planos ruins. Então o texto ele diz, o mal, ele se enreda, ele cria uma armadilha para ele, tá? Através do quê? O mal se enreda em seu falar pecaminoso. Aqueles planos que ele está apresentando ali, que ele está tramando, aquilo mesmo vai ser a armadilha onde ele vai cair e vai acabar com ele. Essa é a ideia aqui. Então, a sua própria boca revela quem eles são, e por meio da sua própria boca, daquilo que ele está dizendo e combinando com as pessoas, ele está criando uma armadilha para ele mesmo. Essa é a ideia aqui. Agora, olha o que o autor de Provérbios nos encoraja. Essa seção aqui, no caso, né, o Salomão nos encoraja. Dá uma olhadinha aí, no verso 12 de novo, no finalzinho, ele diz assim, mas a raiz do justo floresce. O justo, que não é uma pessoa impecável, o justo não é a pessoa que nunca erra, o justo é a pessoa que anda com Deus, que quer viver com Deus, que quer viver do jeito de Deus agora, e não mais como vivia antes, tá? Essa pessoa aqui, o texto diz, ela dá fruto, ela trabalha com paciência, ela não consegue adquirir com rapidez o tipo de vida que ela queria ter, porque ela não está disposta a desobedecer Deus, ela não está disposta a fazer o que não agrada a Deus, então ela precisa ter paciência, é com muita perseverança, é com muita luta, é com muito esforço, não é tão rápido quanto o ímpio, mas essa pessoa ela tem raiz, a sua raiz ela vai ficando firme ali, ela tem estabilidade, aquilo que ela está construindo é mais lento, é mais difícil, tem mais trabalho, mas tem estabilidade, tem durabilidade. Sabe quando vem o tempo difícil? É muito interessante, né? A Bíblia sempre usa essa figura de uma árvore que dá muito fruto para retratar o justo, e é uma árvore que ela está plantada perto de águas, de uma região de águas. Ela está plantada junto de Deus, ela se alimenta de Deus, das coisas de Deus. E aí quando vem as adversidades, quando vem os momentos do justo encarar as consequências, do ímpio encarar as consequências do seu pecado, o justo permanece lá, de pé, dando fruto. Porque aquilo que ele conquistou foi por meio do jeito certo, do jeito de Deus. Tem estabilidade, tem raiz. Ele está lá de uma maneira correta, que não vai ser arrancado por qualquer vendaval. Okay? E dá uma olhadinha no verso 14. Ele diz assim, o fruto da sua boca, do fruto da sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, o justo, ele vai adquirir a vida que ele espera, ou pelo menos ele vai tentar adquirir a vida que ele espera de uma maneira correta.
do fruto de uma boca justa, de planos corretos. É do fruto de um esforço aqui, que ele vai, né, o trabalho das suas mãos será recompensado. Então, aquilo que ele vai conquistar será por meio de um trabalho duro e honesto. E Deus abençoa. Uma coisa que Provérbios deixa muito claro para nós é que bênçãos, riqueza e tudo mais, isso vem de Deus, tá? Deus que está no controle. Provérbios não nos ensina que todo crente que quer viver do jeito de Deus vai ficar rico. Não é essa a ideia. Mas o que Provérbios nos ensina é que há consequências no modo como a gente vive. Se você quer seguir um modelo ruim, um modelo que desagrada a Deus, o próprio Deus um dia vai prestar contas diante de você, né, do que você tem feito com a sua vida, que Ele mesmo te deu. E por isso Ele vai dizer que os maus, no final das contas, pode até não ser nessa vida, mas no final das contas, eles vão empobrecer, eles vão cair na ruína, algo de ruim vai acontecer com eles. Da mesma forma, o justo, aquele que está buscando fazer do jeito de Deus, a tendência é que Deus abençoe, porque Deus se agrada do tipo de vida que ele está levando. E Ele melhore sua vida, mas mesmo que nessa vida aqui, por causa da sua fidelidade a Jesus, ele acabe vivendo uma vida difícil, de perseguição, e seja lá o que for, há um dia que ele vai colher tudo. Há um dia em que Deus vai derramar a sua bênção de maneira completa sobre a sua vida. É isso que é prometido para nós, na glória, né? Tesouros estão lá juntados nos céus, há moradas preparadas para nós lá, junto com o nosso Deus. Então, cuidado com o modelo que você segue, viva do jeito de Deus. O justo não cai, capítulo 13, verso 13, ele vai nos ensinar isso, né? Ele não cai nas mesmas armadilhas que o ímpio. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui com você. Capítulo 12, verso 13, perdão, finalzinho. Mas o justo não cai nessas dificuldades. O homem mau, o homem que está lá adquirindo as suas riquezas a partir do roubo do outro, do engano do outro, o que ele vai colher? Ele vai colecionar um monte de inimigo, gente que ele prejudicou e que ficou irado contra ele, que está esperando só uma oportunidade de fazer ele pagar pelo que ele fez. Ele vai violar a lei para adquirir aquilo. Então pode ser que a qualquer momento chegue até ele lá a autoridade da lei e puna ele pelo mal que ele cometeu. E ele vai ser uma presa fácil de gente má como ele. Chantagistas, por exemplo, que vão chegar até ele e vão dizer assim: olha, se você não me der isso, se você não fizer isso para mim, eu vou entregar o seu esquema aí, eu vou te prejudicar. Então, essa gente má, aparentemente está desfrutando de coisas boas, riqueza, conforto e tudo mais, tá? Mas o problema é que eles vivem como num fio de uma navalha. A qualquer momento eles podem cair e eles vão se dar muito mal. E pior, não tem ninguém ao seu redor em quem ele de fato possa confiar. Os seus colegas, os seus amigos podem estar ali só por interesses, podem estar ali prontos para tentar puxar o seu tapete e assumir o seu lugar. Então, meus irmãos, que a gente possa aprender, que a gente possa, primeiro, não olhar só para o lado bom, para aparentemente bom, né? Que essas pessoas elas tentam mostrar para a gente, só a parte lá que aparece no Instagram, só aquela vida lá das fotos e tal, do conforto, da comida, das viagens. A gente lembre que o nosso Deus está no seu trono e que um dia há uma prestação de contas diante dele e um dia ele vai cobrar gente que está fazendo mal a outras pessoas para se dar bem nessa vida. Segunda coisa, pare um pouquinho quando você começar a admirar maus modelos e for tentado a seguir modelos ruins, modelos desonestos, pare um pouquinho e pense assim: como será viver de fato na pele dessa pessoa? Como será viver aqueles momentos que essa pessoa não mostra? Como, por exemplo, o medo dela de ser apanhado, o medo dela de ser capturado, o medo dela de vir alguém um dia matá-lo num acerto de contas, o medo de ser preso, o medo de não saber se você pode confiar naquele que está ao seu redor. Você acha que o político confia no outro político lá? O político desonesto, né? Confia no outro político desonesto? Você acha que o traficante lá confia no outro traficante que está lá junto com ele lá? Que a qualquer momento, por qualquer coisa, pode tirar a vida dele? Então fujam. Não queira jamais seguir esse tipo de vida aqui. É muito interessante
Um dia desse alguém estava comentando comigo que o carro da polícia estava passando, e aí uma pessoa vinha andando, viu o carro da polícia e saiu correndo. Olha como é que vive uma pessoa que está tentando ganhar riquezas à custa do mal dos outros. Ela não pode nem andar na rua com tranquilidade. Ela viu o carro da polícia, o carro talvez nem estava procurando por ela, mas já pensou, e será que é comigo? Será que é contra mim? Olha aí como é que funciona a mente, o desespero de mente de uma pessoa dessa. Aí saiu correndo, aí o que a polícia fez? Correu atrás. Não sei se pegou, mas se tiver pego, né, é provável que a pessoa ainda tenha ali sofrido algum maltrato e tudo mais. Consequências da vida errada, provavelmente seguindo um modelo ruim. Essa pessoa teve um amigo lá, um colega dela lá do crime, que ela olhou e disse assim, olha, fulano se deu bem, olha o que fulano conquistou, então vai dar bom para mim também, eu vou seguir por essas pisadas. Fujam de modelos ruins, que a gente possa buscar viver seguindo o grande modelo que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já temos o melhor de todos os modelos, que é Jesus. 1 João capítulo 2, verso 6, diz que aqueles que dizem que estão unidos com Jesus, devem andar como Ele andou. Ele é um modelo para nós. Ah, mas Jesus não trabalhou no mesmo tipo de trabalho que eu. Como é que eu vou seguir Jesus, o modelo de Jesus no meu trabalho? Aplicando os princípios da vida de Jesus. Seja uma pessoa que ama a Deus em primeiro lugar, uma pessoa que busca o bem dos outros, está disposta a sacrificar pelos outros, uma pessoa que trabalha com honestidade porque quer obedecer a Deus em tudo. Siga esses princípios e busque fazer o melhor trabalho que você puder. Jesus é o nosso modelo. Então nós falamos aqui primeiro sobre modelos ruins. Agora eu quero falar rapidamente com vocês sobre o perigo também da tirania do conforto, né? Na verdade, eu quero dizer para você com muita clareza, se você quer realizar algo, se você realmente quer melhorar a sua vida e tudo mais, tenha em mente uma coisa, tá? Esteja pronto, preparado para enfrentar algum tipo de desconforto. Porque a gente só vai conseguir realmente uma vida melhor e que agrada a Deus, se a gente estiver disposto a trabalhar duro e encarar muitos desconfortos na nossa vida. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 14, verso 14. Capítulo 14, verso 14. Olha o que o texto diz. Perdão, capítulo 14, verso 4. Dá uma olhadinha comigo. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. O que esse texto está nos ensinando aqui? Não é negócio de boi, celeiro e tudo mais, parece um negócio meio estranho. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, a NVI, que é a versão que eu estou usando, traduz como vazio. A corrigida e a nova versão transformadora traduzem como limpo, né? É um celeiro limpo. A nova tradução na linguagem de hoje traduz como pouco, um celeiro que tem pouca coisa ali, certo? E qual é a ideia aqui? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a palavra celeiro, ela às vezes é traduzida também como estábulo, ou como curral, é o lugar onde você deixa os animais. Então, nota, há uma diferença entre algo vazio e algo limpo. Algo pode estar vazio e não ser limpo, né? Algo pode ser limpo e não estar vazio, então tem uma diferença. O que o texto ele quer nos ensinar? O princípio basicamente é o seguinte: se não há bois lá no curral, certo? O curral vai ficar limpo, porque os bois não estão lá fazendo aquilo que os bois normalmente fazem, né? A sujeira que eles fazem lá quando dá a dor de barriga do boi, certo? Da mesma forma, agora tem um problema. Então, não tem o boi lá, o celeiro está bem limpinho, o curral está bem limpinho, mas tem um problema. Não tem a força do boi para produzir aquilo que você queria colher, alcançar. Lembra que o boi, nessa cultura principalmente, a força dele era usada para quê? Para arar a terra, puxar lá o arado e assim você conseguir plantar mais, de uma maneira mais rápida, para colher mais. Então, sem a força do boi, você não tem trabalho de limpar o celeiro está bem limpinho lá, mas a sua colheita também vai ser pequena, porque você não pode contar com a força do boi para fazer o serviço, é você mesmo que vai ter que fazer e você não vai conseguir dar conta do mesmo jeito se você tivesse um boi. A ideia aqui também, o contrário, também é verdadeiro. Se você tem muito boi lá no seu celeiro lá,
Você vai ter muita força para fazer o trabalho. Mas como é que vai ficar o curral? Como é que vai ficar o celeiro? Ele vai ficar sujo. Então, o princípio aqui é que se você quer realizar grandes empreendimentos, você quer ter uma grande colheita, você quer fazer uma grande plantação, sabe de uma coisa? Há algum desconforto envolvido aí. Você quer conquistar algo grande, você quer conquistar uma vida melhor, se prepare. Vai ter desconforto, vai ter trabalho, vai ter situações difíceis para enfrentar, vai ter sujeira, ok? No sentido aqui não moral, né, que você vai ter que fazer coisa errada, não. Mas no sentido de que coisas que vão te dar trabalho. Então, deixa eu ilustrar isso daqui para você de algumas formas. Você quer montar uma empresa, por exemplo, tá? Então você tem que estar disposto, você está sonhando já com o quê? Com a empresa montada, com tudo funcionando direitinho, com a sua conta melhorando lá no banco, com a sua vida financeira resolvida, certo? Você está sonhando com isso. Mas até chegar lá, tem a parte do trabalho duro, tem a parte de limpar a sujeira, né? De meter a mão na massa lá. Então se você quer montar uma empresa, primeiro você vai ter que trabalhar mais do que todo mundo. Então não conheço ninguém que começou uma empresa e que não, já botei os funcionários, eles vão fazer tudo, né? Tudo bem para mim lá, tudo direitinho, eu vou lá só dar uma olhada. Não existe. Ele é o mais preocupado de que tudo aquilo dê certo. Então ele é o mais preocupado em estar observando lá se está todo mundo trabalhando direitinho, se estão trabalhando da melhor maneira, se estão realmente fazendo o melhor com o menor custo para dar o melhor resultado. Então ele tem que estar dentro, sabe aquele ditado que as pessoas falam, né? É o olho do dono que engorda o boi. Pronto, essa é a ideia, ele tem que estar dentro. Ele tem que ser o primeiro a chegar, ele tem que ser o último a sair. Ele tem que levar, às vezes, trabalho para casa também, enquanto está todo mundo, né? Terminei o meu trabalho, vou para a minha casa lá desfrutar do meu tempo de lazer. Ele está em casa como? Ele está em casa pensando, poxa, como é que eu vou fazer com isso, aquela conta, aquele investimento e aquela obra que a gente tem que fazer. Enfim, ele vai ter que ter lá o trabalho duro, ele vai ter que passar por esses desconfortos se ele quer alcançar o objetivo de ter a sua empresa funcionando do jeito que ele sonhou. Da mesma forma, eu quero crescer profissionalmente, eu quero ter uma carreira aqui que vai me dar uma boa vida. O que eu vou precisar fazer? É simplesmente eu estralo os dedos, eu aliso alguma lâmpada mágica e apareço no outro dia com a vida que eu sonhei? Não, eu vou ter que pegar no pesado, eu vou ter que me capacitar, eu vou ter que trabalhar mais do que todos os outros, né, para que os meus patrões ali vejam realmente que eu estou fazendo o melhor que eu posso, e ao mesmo tempo, junto com essa carga horária de trabalho, eu ainda vou ter que estar lá indo dormir tarde, estudando, fazendo cursos e tudo mais, para tentar me profissionalizar, me capacitar, ser o melhor que eu posso na minha função, ser reconhecido e atingir assim um resultado bom para a minha vida. Então tudo isso vai envolver esforço. Agora, se você é aquela pessoa que o patrão chegou lá, aí o camarada estava sem fazer nada, ele chegou lá e disse assim, por que você não está trabalhando? Aí disse assim, opa, me desculpe, seu patrão, é porque eu não tinha visto o senhor chegando, né? Só faz quando tem alguém olhando. Você vai mudar de vida? Você vai melhorar a sua vida? É provável que não, ok? Então, outra área, casamento. Aí você quer casar e quer que a sua vida de casal lá seja a vida do filme que você assistiu. Gente, às vezes o povo nem trabalha em filme, né? Você assiste lá, o povo só é viajando junto, indo para os lugares bonitos, e namorando e tudo mais. E que hora que aquele povo trabalha, de onde é que vem o dinheiro que eles têm? Né? Então você está sonhando com algo que não é real. Você vai casar, você saiba que você vai conviver agora com um outro pecador dentro da sua casa e que tem gostos diferentes dos seus em muitas coisas e hábitos diferentes dos seus em muita coisa. Você aprendeu que tinha que apertar a pasta de dente lá por baixo, né? Ele aprendeu que era no meio. E aí você vai brigar com ele por causa da besteira dessa, que você chegou lá, a pasta não está do jeito que você sempre costumou deixar. Você aprendeu que botava roupa num cesto de roupa suja. Ele aprendeu que botava roupa em cima da cadeira da sala, né? E aí vai ter desconforto, tem hábitos diferentes, tem uma criação diferente, tem dois pecadores diferentes vivendo ali, tá? Então você quer a bênção do casamento, desfrutar de todos os prazeres que há no casamento, e existem realmente muitos, você tem que se preparar também para os desconfortos que vêm junto, as lutas que vêm junto para ajustar aquele casamento e transformá-lo em algo que glorifica a Deus.
A mesma coisa, eu quero ter filhos, né? Eu quero ter filhos, mas eu quero também que a minha casa esteja limpa o tempo todo, tudo brilhando, tudo no seu lugar, tudo bonitinho. Então você não vai ter filhos. Porque o filho não é um enfeite que você pega e bota aqui num canto e ele fica lá paradinho, bonitinho, servindo só para as pessoas passarem por lá e dizer assim, olha como ele está bonitinho, olha que coisa linda. Não, isso daí é a foto que você tira do filho. Depois de 1000 tentativas, aí você conseguiu essa, ele parado, né, numa pose bonitinha, tá? Mas antes disso tem todo o desconforto. Você tem um filho, vai chegar a hora que ele vai fazer o que não era para fazer, vai mexer no que não era para mexer, vai quebrar o que não era para quebrar, vai riscar o que não era para riscar. Tem trabalho. Você vai ter que cuidar de uma pessoa agora a mais. Além de você vai ter que cuidar de mais alguém. Você vai ter que educar uma pessoa a mais, ensinar para ela, gastar tempo ali, mostrando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que agrada a Deus, o que não agrada. Você vai ter que disciplinar, que é algo ruim de fazer, mas você vai ter que disciplinar para que ela aprenda que o pecado tem consequências, que o pecado não é bom, para que ela cresça e se torne uma pessoa que agrada a Deus. Então, você quer ter um bom resultado? Você quer estar lutando aí para ter uma vida melhor, alguma coisa assim? Sabe de uma coisa, tem lá o celeiro sujo no meio do caminho. Agora, se você quer o conforto, quer viver pela tirania do conforto, desfrutar só de conforto o tempo todo, eu quero só o celeiro limpo, pronto, então você não vai ter o resultado no final. Você vai ficar lá na preguiça, ser consumido por ela, empobrecer por ela, não adquirir o que você tanto sonhava, tá? E no final das contas ainda não ter que trabalhar de alguma forma, não ter o conforto que você tanto sonhou. Então, se prepare. Você quer realmente lutar por uma vida melhor, se prepare para um celeiro sujo, se prepare para lutar e trabalhar muito duro. Sabe um exemplo disso? O nosso Senhor Jesus. Quando a gente lê Isaías 53, que é aplicado a Jesus ali pelos autores do Novo Testamento, nós terminamos o capítulo de Isaías 53 dizendo assim, que ele verá o trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Ele vai ficar feliz com o resultado. Consegui o que eu queria. Mas qual foi o processo, o percurso até que ele chegasse lá no resultado? O texto vai dizer que ele foi levado como ovelha muda, que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, ele foi moído por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. É o fruto do penoso trabalho dele, com o qual ele vai se alegrar e ele vai ficar satisfeito. Jesus alcançou aquilo que ele queria. O seu povo, ele está atraindo pessoas de toda tribo, língua, raça e nação. Ele deu a sua vida naquela cruz para isso, para completar esse plano de Deus. Mas foi muito trabalho, foi muito sofrimento, foi muita luta. Custou o seu sangue derramado, a sua carne rasgada e moída. Então, se isso custou para o Filho de Deus, como é que você acha que vai conquistar aí alguma coisa na sua vida sem passar também por lutas, por dificuldades, seguindo Ele como modelo, seguindo nas pisadas dEle de como você deve viver? Aqueles que querem viver igual a Ele vão sofrer perseguição. A palavra de Deus nos ensina. Você vai passar por dificuldades, tá? Então esteja já preparado. Está disposto? Está realmente pronto para trabalhar duro? Está pronto para chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo para poder tentar alcançar os teus objetivos? Se você não está, só resta 2 alternativas para você. Ou você vai ficar sempre na mesma situação que você está aí, então já, minha palavra que a gente usa, já fique aí, esqueci agora a palavra, meu Deus. Acomodado. Já fica aí acomodado com esse tipo de vida, tá? Já fica acomodado com isso daí. E a outra alternativa é você tentar a vida rápido e fácil e aparentemente bem sucedida dos maus. Só que o resultado final vai ser o quê? Prejuízo, morte, desgraça, qualquer outra coisa que não a felicidade e o bem que você tanto sonhava, ok? Então, o que a gente aprende de tudo isso? Deixa eu trazer aqui só 2 aplicações finais para nós. Primeiro é que nós estamos vivendo num tempo muito difícil, tá? Tempo de muita dificuldade, esse tempo que a gente está vivendo agora. Eu vi um meme esses dias, né? Que alguém orar, aí ela orava assim, né? Ó Deus,
me dá uma razão, um encorajamento, um incentivo para me acordar cedo todo dia e trabalhar duro? E aí a resposta de Deus é: vou te dar agora o maior de todos os incentivos, você é pobre. Né? Esse é o maior encorajamento que a gente tem que ter, né? A gente tem necessidade, então é por isso que a gente acorda cedo, a gente trabalha, a gente luta, certo? Mas o ponto é que nós estamos numa época ainda mais difícil. Nós estamos vendo aí ao nosso redor pessoas ficando desempregadas, pessoas passando por dificuldade, o preço de tudo aumentando. E o que a gente faz numa época difícil como essa? A gente tem que se reinventar. A gente não pode mais continuar vivendo como antes dessa época. Antes os preços eram uns, antes o trabalho era de um jeito, o resultado era outro. Agora não, a coisa mudou. Então a gente tem que se reinventar, a gente tem que se adaptar. E a gente tem que refletir e pensar: como é que eu vou agora enfrentar essa nova situação? A gente tem que olhar ao redor e o que é que eu posso fazer para que, se a gente continuar nessa crise, se a gente continuar vivendo nesses lockdowns e nessas coisas aí durante mais tempo, como é que eu posso fazer para continuar pagando as minhas contas? O que está funcionando? O que está dando certo? O que eu posso fazer aí para continuar vivendo a vida aqui e honrando os meus compromissos, as minhas responsabilidades? Então a gente tem que começar a pensar que esse tempo vai exigir de nós mais trabalho, mais luta, mais suor, e não apenas o conforto com o qual a gente sempre sonha. A gente ficar só parado pensando: eu não quero que volte do jeito que era antes, volta logo, volta rápido, a gente não vai sair do lugar, as coisas vão ficar mais difíceis cada vez mais. Então a gente tem que se reinventar, pensar, orar ao Senhor, pedir direcionamento do Senhor, arregaçar as mangas e trabalhar duro, tá? Então, se a gente quer uma colheita boa, o celeiro vai ficar sujo, a gente vai ter que trabalhar duro, tá certo? Uma outra coisa também é que é tempo da gente se agarrar ainda mais ao nosso modelo Jesus. O nosso Salvador passou por momentos dificílimos na sua vida, ele foi torturado, ele foi preso, e ele foi moído ali realmente, por causa da sua missão, por causa do nosso pecado, para nos salvar. E se ele é um modelo para nós, a gente tem que olhar para ele e pensar: como é que Jesus enfrentou tempos difíceis? Ele procurou o caminho mais fácil? Não. Lá no Getsemane, ele orou ao Senhor: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele entendeu: foi para isso mesmo que eu vim, e eu sei que eu tenho que passar, e eu não vou fugir disso. Se o Senhor puder de alguma forma me mostrar um outro caminho, amém. Mas se o caminho é a cruz, se o caminho é a morte, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então o nosso modelo, ele não buscou atalhos. Jesus, o nosso Salvador, não buscou atalhos, ele continuou fiel até o final para agradar a Deus, obediente, né? Filipenses vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então esse é o nosso modelo. Primeiro, o que a gente deve fazer nesse tempo difícil? Continuar buscando obedecer ao nosso Deus, continuar buscando viver de uma maneira que agrada ao nosso Deus, continuar andando dentro daquilo que Deus colocou para nós, não buscando atalhos que a gente sabe que vai desagradar a Deus. Ah não, mas eu preciso pagar as minhas contas, ah não, mas eu preciso cuidar da minha família. Se vai desagradar a Deus, não é uma opção para você, não é uma opção. Você tem que se reinventar e pensar de outra forma, uma forma que agrade a Deus. Jesus, no meio do momento de maior crise, de maior luta, ele nos lembrou o quê? Onde estava a sua confiança e a sua segurança estava em Deus. No Getsemane, sua alma angustiada até a morte, o sangue jorrando dos seus braços ali, do seu suor. E o que ele está fazendo? Orando, porque a sua confiança estava no Senhor. No momento da sua morte, ele dá o seu último brado, abandonado, desamparado por causa do meio do seu pecado, porque o Pai estava tratando como se fôssemos nós ali, o nosso pecado ali. Mas ele diz o quê? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A sua confiança continuava em Deus, continuava no fato de que Deus ainda está no controle, de que Deus vai realizar a obra que ele disse que realizaria, e que no final das contas o nome de Deus vai ser glorificado, e o seu povo vai ser abençoado, e Jesus ia ser ressuscitado. Então havia luta, havia dor, mas havia segurança, havia conforto, havia esperança, porque ele sabia quem era o seu Pai, quem era que estava no controle de tudo.
É assim que a gente deve passar por essa crise também, olhando para o nosso Deus, lembrando Ele está no controle, lembrando que no final só há preparado para nós o melhor da parte do nosso Deus, confiando nele, andando com Ele, vivendo para a glória dEle. Vamos orar nesse momento? Seu coração esteja ali arraigado no Senhor nesse tempo de dúvidas, de lutas, de incerteza, de dificuldade, de sofrimento. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Eu quero te pedir hoje, Senhor, abençoa o Teu povo nesse momento de lutas, nesse momento de dificuldade, a continuar olhando para Jesus, e não para as ofertas do mundo, para as ofertas do diabo, para as ofertas do pecado, mas continuar seguindo o modelo de Jesus. Se há alguém, Senhor, que tem caminhado por caminhos tortuosos, por caminhos que não te agradam, por caminhos de desobediência, ó Deus, traz de volta essa pessoa. Faz com que ela enxergue, ó Deus, o caminho de morte pelo qual ela está andando. Ela enxergue a beleza de Jesus, o amor de Jesus, a glória de Jesus e corra para Ele. Também, Senhor Deus, não nos deixa nesse momento ficarmos paralisados pelas circunstâncias, tomados pelo medo e sem saber o que fazer, apenas desejando que passe logo e olhando para trás e tentando voltar para um tempo que não volta mais. Mas que a gente possa, ó Deus, olhar adiante, que a gente possa, ó Deus, arregaçar as mangas confiando no Senhor, e a gente possa avançar, lutar durante o tempo que a gente está passando agora, Senhor, para que lá na frente a gente venha colher bons resultados. Abençoa o Teu povo, livra o Teu povo de todo medo, livra o Teu povo de toda circunstância ruim. Nós estamos aqui falando de como nós devemos nos preparar, mas nosso desejo não é passar mais tempo nessa situação. Então, Senhor, abrevia esses dias, cuida do emprego do Teu povo, Senhor Deus, preserva os empregos do Teu povo, cuida acima de tudo da saúde do Teu povo, ó Deus, que o Teu povo possa continuar bem, sem grandes consequências. Obrigado, porque na nossa igreja nós não temos tido casos tão graves, ó Deus. Acima de tudo eu te peço, ó Deus, cuida do coração do Teu povo. Continua fazendo com que o coração deles esteja no Senhor, amando o Senhor, vivendo para o Senhor e desejando o momento em que nós poderemos estar de novo juntos aqui, cantando louvores ao Senhor, adorando o nosso Deus. Nós oramos e pedimos todas essas coisas no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Tire agora um tempo, pare aí depois dessa transmissão, tire um tempo aí para adorar junto com sua família, orar uns pelos outros. Se você quiser ainda cantar mais louvores ao Senhor, fique à vontade, mas tire um tempo para orar e estar na presença do nosso Deus. E não deixe de seguir as nossas redes sociais, não deixe de se informar lá sobre todas as atividades que a gente está realizando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Até mais, meus irmãos.